Olá, doutor, olá, doutora. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa aberto Atuando com Contratos. Meu nome é Franco Mazieiro, esse é o canal Mais Direito e aqui eu possuo vários tópicos distintos para te ajudar a transformar a sua carreira jurídica elaborando, revisando ou analisando contratos. Desde quando eu comecei essa série aqui no canal, eu tenho recebido mensagens do tipo: Franco, atuar com contratos não é uma área que tem uma boa remuneração, é? Bem, vários aspectos precisam ser pensados quando falamos em remuneração. Temos que pensar na demanda que há nesse mercado, temos que pensar no tipo de estresse que atuar com esse tipo de demanda nos causa, temos que pensar quanto, se é possível, faturar trabalhando com contratos. Temos que pensar que a atuação com contratos não precisa ser exclusiva, então você vê que são vários pontos que a gente precisa pensar, e temos também que pensar que quanto maior a especialização, maior será também, por óbvio, a remuneração. E a gente vai pensar aqui, nesse vídeo, em cada um desses tópicos. Aliás, a gente não vai pensar, a gente vai falar, a gente vai conversar. Primeiro, sobre demanda. Demanda em contratos. Hoje, agora, enquanto você está assistindo esse vídeo, provavelmente você já negociou algum contrato. Certamente, na rua onde você mora, dezenas de contratos, centenas de contratos foram fechados. De todos esses contratos que foram fechados, muitos, na verdade a maioria deles, tá, é composta por contratos verbais, contratos de baixo risco, contratos de baixo custo, contratos que na sua maioria não carecem, não precisam de nenhum tipo de suporte jurídico. Porém, tem uma parte desses contratos que precisam, ou que precisariam de um advogado, de uma advogada, como você. E quer ver como que isso é verdade? Pensa, desde que você formou, ou mais longe, desde o momento que você entrou na faculdade, quantas vezes foram aquelas que alguém te solicitou para dar uma olhadinha em um contrato? Ah, só uma olhadinha aqui. Todas as vezes que isso aconteceu, todas, a intervenção de um advogado, de uma advogada, era necessária. Tanto era necessário que aquela pessoa te solicitou a ajuda. Mas talvez tanto ele quanto você não deram, naquele momento, a devida importância. Se ele te pediu uma olhadinha e você deu uma olhadinha, você jogou fora 5 anos de faculdade. Não se dá uma olhadinha em contrato. E olha, eu já fiz isso várias e várias vezes. E todas as vezes que eu fazia isso, o que acontecia na prática era que eu tinha que dedicar algumas horas do meu tempo para dar aquela olhadinha. E muitas vezes recebia, no máximo, um joinha, um obrigado. Muitas vezes, aquele contrato não era nem sequer assinado. Não seguia adiante. Mas eu tinha feito meu trabalho, eu tinha dedicado meu tempo. Isso já não aconteceu contigo? Comenta aqui. Fala comigo se isso já não aconteceu com você. Bem, sempre que eu fiz aquilo, sempre que você faz isso, você perde algumas oportunidades. Primeiro, você perde a oportunidade de fazer dinheiro, de recuperar o dinheiro investido na sua faculdade, de fazer dinheiro para poder pagar suas contas, seus hobbies. Toda vez que você topa trabalhar de graça, está acontecendo isso contigo. Segundo, você perde a oportunidade de ganhar experiência sendo remunerado para ganhar experiência. Mas, Franco, se eu der uma olhadinha, eu vou ter experiência. Concordo. Eu concordo em alguns aspectos com essa afirmação, mas uma simples olhadinha não vai te dar experiência. Já reparou que as coisas gratuitas não são tão valorizadas quanto as coisas pagas? Ah, Franco, se eu der uma olhadinha, ele vai me contratar. Vai? Olha, eu posso te afirmar, eu posso te falar que depois de anos e anos, percebi que não. Ele não vai te contratar. Terceiro, você perde tempo, você perde a oportunidade do tempo, perde a oportunidade de estudar contratos, de estudar outra coisa, tempo de descansar,
tempo de se divertir. Afinal de contas, se divertir é extremamente importante também, não é? Quarta oportunidade que você perde, a oportunidade de se valorizar. Porque quando você recusa revisar um contrato, falando que não tem tempo, porque está com muita coisa para fazer, você valoriza o seu tempo e valoriza perante a outra pessoa. Você valoriza o seu serviço. Você pode falar algo do tipo, olha, eu topo dar uma olhada, mas me explica um pouquinho mais desse contrato, me explica um pouquinho mais sobre sua intenção, para eu poder ver quanto tempo eu vou gastar. Porque hoje em dia, você sabe, né? Eu estou trabalhando com horas, eu trabalho cobrando horas técnicas, então eu preciso saber mais ou menos o que eu vou gastar. Então, não é muito só dar uma olhadinha. E a partir do momento que você fala que você vai gastar uma determinada quantidade de tempo para poder trabalhar naquilo, que você vai cobrar aquilo, aquela pessoa que estava te procurando, ela já vai virar a chavezinha e vai ver, opa, peraí, mas dá uma olhadinha aqui, olha, desculpa, eu não posso só dar uma olhadinha, porque na última vez que eu dei uma olhadinha nisso, eu acabei perdendo um amigo, porque você sabe muito bem, quando a gente faz um negócio sem tanto critério, ou só uma olhadinha, corre risco de passar alguma coisa específica, alguma coisa importante no teu contrato. Eu não posso fazer isso. Eu não quero perder outro amigo, eu não quero perder você como amigo. Então, eu vou ter que dedicar algumas horas para poder fazer isso. E dedicar horas significa dinheiro. Dedicar horas significa custo. Dedicar horas significa que eu preciso de ser remunerado. E para ser remunerado, eu preciso que você me pague. Quando você fala dessa forma, acontece uma coisa mágica. Ou a pessoa percebe da importância naquilo, ou a pessoa simplesmente sai sem te contratar. E se ela sair sem te contratar, não tem problema, tá ótimo. Você se recorda daquelas 2 oportunidades que eu comentei com vocês? Você se recorda? Você ganha a oportunidade. Você ganha a oportunidade do tempo. Você passa a ter tempo para olhar o que é realmente importante. Antigamente, eu era mestre em dar olhadinha. Eu era mestre em, tá bom, me dá aqui. Porque eu pensava, talvez, como você, se eu der uma olhadinha, o que vai acontecer no final das contas é que eu vou trazer esse cliente para mim. Você não traz o cliente para você. O cliente não vai para você por conta disso. Talvez, inclusive, se você cobrar do seu cliente, se você cobrar daquele que está te questionando, talvez aí sim você traga ele para você, porque ele vai aprender a te valorizar. E saber ser valorizado é extremamente importante quando você quer aumentar a sua renda trabalhando com contratos. Então, ao agir dessa forma, você vai trazer a oportunidade de trabalhar de uma forma mais efetiva. Então, você não vai perder a oportunidade do tempo. E você vai ganhar também, como eu já mencionei, a oportunidade de se valorizar, a oportunidade de demonstrar ao recusar um determinado serviço, ao recusar alguma contratação, você vai conseguir demonstrar que você tem valor. E, meu caro, minha cara, que está aí me assistindo agora, isso é muito, mas muito importante. Então, essa forma de atuar, para você recusar olhadinhas, ela vai te ajudar demais. Demais. Agora, lembram-se lá atrás que eu comentei com vocês sobre oportunidades, sobre o que é possível se atuar em contratos, e eu comentei que teria alguns pontos muito importantes, e um daqueles era demanda. Já consigo demonstrar para você que tem uma demanda enorme para atuação em contratos. E a atuação em contratos, ela começa a chamar a atenção mais ou menos como aquele carro que você gostaria de comprar e começou a pesquisar a respeito. De repente, só aparece aquele carro na rua. Assim também o é com contratos. Então, demanda você precisa saber onde ela se encontra. E ela se encontra de forma geral na sua rua, no seu bairro, na empresa que está do lado, na sua família
esse é o mercado mais complicado, tá? Esse é o mercado que eu mais sugiro para você evitar. Mas família pode abrir muitas portas, mas evite. Então, demanda tem, e bastante para você poder trabalhar com contratos. Isso é muito legal, isso é muito bom. Mas aí a gente tem um segundo ponto também, que é prazo, é o estresse. Qual o estresse que trabalhar com contratos pode te causar? Eu posso te falar que algumas vezes trabalhar com contratos é estressante. Quando? Quando o cliente vira para você e fala, doutora, eu preciso desse contrato até amanhã à noite. E aí você precisa virar à noite para poder entregar o contrato. Nesse momento ele é estressante. Só que o mesmo item que te gera estresse é o item que vai te permitir cobrar honorários mais caprichados, por assim dizer. Porque se ele está com urgência na elaboração, na revisão, na análise daquele contrato, a urgência, o gatilho mental da urgência está ali. Aliás, nem gatilho mental, já está lá. Então, basta você saber como fazer a demonstração de que o seu trabalho é essencial para que ele tenha segurança naquela contratação que ele vai firmar. Isso é extremamente importante. Então, quando o contrato é estressante, se torna um mercado excelente. É diferente de um PJE. Você tem estresse com PJE? Você tem estresse com processo eletrônico? Processo eletrônico é algo que te gera algum poxa vida, que saiu do ar, eu preciso protocolizar hoje. Ou prazo de contestação, ou prazo de embargos, ou o juiz que tem que soltar aquela sentença e não solta, aquela decisão, aquela decisão de agravo, aquela liminar que você solicitou, que você pleiteou e que não sai de jeito nenhum. O estresse não é nem um pouco comparável. Nem um pouco comparável. Porque, de forma geral, você tem um prazo e, pela minha experiência, o que eu posso te afirmar é que você vai gastar, na grande maioria dos contratos, isso obviamente, contrato a contrato, alguma coisa em torno de 20 horas para poder executar o que você precisa. 20 horas. 20 horas é menos que um dia. E 20 horas você consegue ratear ao longo de vários dias, então você consegue dividir horas para poder realizar. Há alguns contratos que são mais demorados. Eu já tive que negociar contrato por 6 meses, por 7, por 8 meses. Tem alguns negócios que exigem uma qualificação maior. Mas, de forma geral, se você está trabalhando com os contratos do dia a dia, que são muitos, você consegue exercer uma atividade dessa gastando menos que um dia. E isso nos leva para o outro ponto da lista. Qual é o ponto da lista? Quanto você consegue faturar trabalhando com contratos. E eu te falo quanto você consegue faturar trabalhando com contratos. Você consegue faturar trabalhando com contratos, se for um contrato, por exemplo, é absolutamente factível de você conseguir cobrar R$3.000 para poder elaborar um contrato. Que você trabalha, que você vai gastar 20 horas para poder fazer. Significa, então, que você iria faturar R$3.000 em um dia de trabalho. Mas, Franco, R$3.000, esse é um número fixo? Claro que não. Olha, você se recorda que eu falei com você que alguma coisa em torno de 20 horas é compatível para a elaboração de um contrato? Só que tem muitas variáveis que podem levar para cima ou para baixo. Tem variáveis como o risco envolvido no contrato, o porte do contrato, a responsabilidade, a complexidade, o seu currículo, o seu know-how, quem é você, como você se mostra no mercado, quanto tempo você vai gastar na elaboração daquele contrato, quanto tempo você vai ter de pesquisa, porque, por exemplo, elaborar um contrato educacional, você precisa de pesquisar algumas coisas relacionadas à MEC, uma prestação de serviços, não. Por outro lado, um contrato com uma instituição financeira, você tem que avaliar questões de Bacen, então isso faz com que você tenha um tempo maior, um gasto maior de horas. Então você vai pegar essas horas e vai multiplicar por quanto as suas horas valem. Essas horas podem valer 150, 200, 300, 500, 700. Então vamos pegar como parâmetro as mesmas 20 horas. As mesmas 20 horas podem levar, no futuro próximo, quem sabe, a
a faturar 14 mil reais para poder elaborar um contrato. Franco, isso é impossível, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Então, quando a gente trabalha, quando a gente pensa em possibilidades como essa, a gente vê que é um mercado gigante. E aí, olha que legal, a Bruna está aqui questionando que tem muita vontade de trabalhar na área consultiva. Tem várias dicas. Aqui, é só você acompanhar aqui no canal que você vai ver várias coisas. E nenhuma área é mais empolgante e funciona melhor para você desenvolver uma carreira ou aumentar uma receita, uma renda, como a área contratual. Então, olha, dependendo de todas as variáveis que eu comentei, que eu trouxe para vocês, imagina a possibilidade de, às vezes, com o equivalente a um dia de trabalho, faturar 3, 4, 5, 10, 14 mil reais trabalhando com algo que não tem o mesmo estresse de um processo. Franco, trabalhar com contratos é muito complicado, é muito complexo, eu preciso pensar em todos os itens. Isso, de forma geral, é um engano que faz as pessoas se afastarem de um mercado tão promissor quanto é o mercado contratual. O mercado contratual é um mercado que você precisa pensar em muitas variáveis, sim, mas tem um método para isso. E no contencioso você também não precisa pensar em muitas variáveis. Claro que precisa, se você pretende atuar com eficiência, com eficácia, você precisa pensar em muitas variáveis. Eu atuo muito com a arbitragem, que é contencioso. E o contencioso arbitral exige um conhecimento e uma cabeça muito aberta em vários aspectos. Mas quando a gente fala em contratos especificamente, a gente não precisa trabalhar com um volume muito grande. E olha, não importa se hoje você trabalha dentro de um escritório, se você trabalha dentro de uma empresa, se você trabalha sozinho como autônomo, não importa se você é especializado em direito imobiliário, em direito trabalhista, em qualquer área que você tiver, o direito contratual ele pode entrar como um plus na sua vida. E mesmo que você atue em um escritório de advocacia, e a maioria dos advogados recém-formados atuam em escritório de advocacia, e vamos lá, ganham 2, 3, 4, 5 mil reais por mês. Será que não valeria a pena, no turno da noite ou nos finais de semana, enxergar o potencial que contratos podem oferecer para aumentar a renda, às vezes dobrar a renda? É um mercado muito bacana. É um mercado muito bom e muito factível. Porque, de novo, a demanda está debaixo do nariz. E olha que meu nariz é grande. Eu não sei se o seu nariz é do mesmo tamanho do meu. Espero que não. Espero que o seu nariz seja mais bonitinho que o meu. Mas, se for, a demanda está aí de baixo. A oportunidade está aí de baixo. Ganhar experiência, ganhar know-how, é com o tempo. Afinal de contas, tudo é tempo. A gente precisa se desenvolver com o tempo. Então, por que esperar amanhã se a gente não consegue começar a se desenvolver hoje para poder alcançar todos esses pontos que eu estou mencionando para vocês? Então, olha, contrato é uma área que você não precisa de exclusividade. Como assim, Franco, você não precisa de exclusividade? Você não precisa ser focado só em contratos. Você pode muito bem trabalhar com direito imobiliário. E dentro do imobiliário, você ser o foda, a foda em contratos imobiliários. E olha o tanto de contrato que tem. Imagina se você é uma referência em um assunto desse tipo, a quantidade de demanda que você não terá. Ah, Franco, eu trabalho com o direito do trabalho. E por que você não pode ser o foda na elaboração dos contratos individuais do trabalho, na elaboração das TAC, na elaboração das negociações coletivas de trabalho? Então, perceba que você pode atuar em uma área e atuar como complemento. E contrato, exemplo, você que gosta do consultivo, mas hoje você trabalha com contencioso, você pode estender o seu horário de trabalho para trabalhar com consultivo nesse horário flexível que você tem, no final de semana, nos dias à noite, não tem impedimento nenhum. E quem sabe você não consegue aumentar a sua renda ou fazer uma renda atuando dessa forma, para que depois você consiga largar integralmente
o contencioso? Franco, isso é possível? É, sem dúvida nenhuma. Eu já falei aqui, já falei várias vezes no canal Mais Direito, já falei no meu Insta também. Eu não atuo mais com contencioso judicial, eu atuo só com contencioso extrajudicial e minha vida é basicamente consultivo, em vários aspectos. E posso afirmar para você, é muito mais tranquilo. Franco, você já vivenciou a vida no contencioso? Já, por anos. Aliás, eu não posso falar que eu tive uma vida nesse período. Eu só trabalhei. Então, meu caro e minha cara, quando a gente tem a percepção de que a gente não precisa trabalhar com exclusividade no ambiente de atuação com contratos, a mente abre. Porque não importa a área que você está trabalhando hoje, não importa. Você consegue trabalhar com contratos, você consegue aumentar sua renda, você consegue aumentar sua clientela, você consegue fazer parcerias e você consegue se tornar uma referência. Mesmo que você já trabalhe para alguém, mesmo que você trabalhe dentro de um escritório de advocacia, mesmo que você trabalhe dentro de uma empresa. A maioria dos contratos, de forma geral, não exigem exclusividade. E se você tem exclusividade, você certamente tem uma remuneração mais alta. Então, eu sempre falo, a advocacia é uma área que você tem que agir com ética o tempo inteiro. Você corre risco de se queimar muito rapidamente. Então, você tem que ter isso de uma maneira muito tranquila no ambiente de trabalho onde você se encontra atualmente. Se dentro do ambiente que você está atualmente há permissibilidade para você fazer serviços externos, por que não? Faça. Comece a perceber como você começa a perceber quando você quer comprar algo e aquele algo começa a saltar aos seus olhos. Comece a perceber contratos como algo que salta aos seus olhos. E você vai ver o tanto de oportunidade que vai aparecer. E não é pouca oportunidade. Não são poucos os contratos no dia a dia. Meu caro, minha cara, o tempo inteiro tem alguém querendo contratar. Como você começa a perceber isso melhor? Conversando, mas principalmente ouvindo. Ouvindo o que as pessoas têm. E, obviamente, quando surgir uma oportunidade, você colocar a pulga atrás da orelha. No meu ramo, por exemplo, que eu atuo muito com direito empresarial, eu já falei aqui várias vezes, eu já atuei em todos os contratos que vocês puderem imaginar. Já trabalhei em contrato de fornecimento, já trabalhei em contrato de EPC, em contrato turnkey, em contrato guarda-chuva, em contrato de prestação de serviço, contrato de locação, compra e venda, todos os tipos de contratos, software, todos os tipos de contratos que vocês puderem imaginar, eu provavelmente já trabalhei em algum momento da minha vida. Mas como o meu foco é direito empresarial, de forma geral, me é solicitado contrato que tem relação com direito contratual, com direito empresarial. Então, de forma geral, me é submetido hipótese de contrato de trespasse, compra e venda de participação societária, arrendamento. São contratos mais ou menos nessa esfera. E são contratos que geram um movimento muito interessante para poder atuar. E, obviamente, se eu estou em algum ambiente e alguém começa, nossa, você viu que aquele cara está vendendo o negócio dele? É mesmo, está vendendo. Nossa, mas é importante que ele faça um contrato de trespasse porque a responsabilidade das partes é grande. Ah, é? Como é que funciona? Ah, funciona assim, assim, assado. Ah, legal. E isso certamente acontece no ambiente de vocês. Basta ativar a antena. Como assim, Franco? Quando você estiver conversando com amigo, com conhecido ou em qualquer outro ambiente, comece a perceber e a reparar as relações contratuais que podem existir nas conversas. E existirão. Ah, você viu que o fulano está alugando apartamento? Nossa, fala com ele que tem que tomar cuidado com o aluguel, com o contrato de aluguel, principalmente por causa do fiador. Por exemplo, hoje em dia tem um determinado aplicativo de aluguel que tem muita gente procurando, tem muita gente utilizando, um aplicativo muito famoso. Esse aplicativo tem uma cláusula específica de arbitragem. Se tem uma cláusula específica de arbitragem e não se enquadra em relação de consumo,
muito provavelmente a parte, se ela depender de uma discussão contratual, ela vai se ver numa situação absolutamente complicada. Então é um ponto importante. Ah, o fulano está pensando em comprar ou vender o carro. Tá pensando, e você não acha que ele deveria fazer um contrato, não? Contrato de compra e venda de carro? Você já pensou se entre um tempo e outro o cara sai e atropela alguém, entre um tempo e outro o cara leva uma multa, para quem vai ficar a multa? Como que vai funcionar? E se o carro fundir o motor uma semana depois? Como que vai funcionar? Ah, tem dispositivos legais sobre isso. Você vai deixar para dispositivo legal? A ideia não é colocar no contrato? A ideia não é regular a relação entre as partes dentro de um contrato? Então, repare como que, com um pouco mais de atenção, você consegue colocar pulguinha atrás da orelha de um potencial cliente e fazer ele se interessar por contratos. E talvez quem será o contratado, quem será a contratada? Você. Olha que bacana. E isso, mesmo que você hoje atue em escritório de advocacia, isso, mesmo que você hoje atue em uma empresa. Porque muito provavelmente você não tem contrato de exclusividade. Muito provavelmente você não tem contrato de exclusividade. Se não tiver contrato de exclusividade, aí você tem um mundo. Franco, eu tenho um mundo, mas eu não tenho tempo para poder fazer. Você arruma tempo se você quiser. Franco, mas eu não tenho como encontrar com os clientes. Não tem problema nenhum você não encontrar com os clientes. Galera, a pandemia foi uma enorme oportunidade de mudar esse cenário completamente. Hoje você não precisa mais encontrar com o seu cliente. Não presencialmente. Você precisa, sem dúvida nenhuma, encontrar com o seu cliente por aqui. A gente não está conversando aqui. Quase não, é ao vivo. Quase em tempo real. Faça a reunião online. E aí você abre o mercado brasileiro. Eu tenho trabalhado para clientes do interior de Minas, para clientes de São Paulo, para clientes do Rio de Janeiro, com certa frequência, sem nunca tê-los conhecido pessoalmente. E por quê? Porque as reuniões aqui, elas funcionam. As pessoas passaram a confiar em metodologias online de conversa. Então você não precisa mais daquele tete-a-tete, daquele encontro pessoal. Então, olha, você não tem custo com estrutura, você tem custo com internet, você tem custo com o celular, você tem custo com o computador, com webcam, com microfone, mas isso você já deve ter de boa qualidade. Você tem custo com um lugarzinho ali atrás para ficar organizadinho. E se não tiver organizadinho, usa aquele fundo de que alguns aplicativos permitem. Então você não tem o custo de implementação, mas você tem um mercado aberto, que é capaz, se você hoje trabalha dentro de um escritório ou de uma empresa, com um só trabalho que você fizer, você tem uma remuneração maior do que a remuneração que talvez hoje você tenha. Só que, obviamente, isso ao longo do tempo. Minha intenção aqui, nessa conversa, é te mostrar a oportunidade enorme que tem por trás do trabalho consultivo, do trabalho de consultoria, do trabalho contratual. Ou contrato dentro disso. Para que você, meu caro advogado, minha cara advogada, tenha a possibilidade de ampliar sua renda. Eu vou mais longe, para que você, advogado ou advogada, tenha a possibilidade de transformar sua carreira jurídica, elaborando, revisando ou analisando contratos. Porque isso, essa modificação, essa possibilidade de transformação é absolutamente possível. E o melhor de tudo é que você pode fazer isso de maneira gradativa. Você não precisa estalar o dedo, eu não quero mais contencioso e vou para o consultivo. Não. Vai fazendo desde já. Comece a estudar contratos. Acompanhe aqui no canal, nós temos vários vídeos sobre como trabalhar com contratos. Acompanhe, se aproxime, veja, anote, questione. E você vai receber muitas dicas. Aliás, eu não diria dicas. Eu diria uma troca maravilhosa de experiências, porque, como você já sabe, eu já falei aqui por diversas vezes também, são mais de 20 anos trabalhando com contratos. São
pouquinho mais. Nessa hora eu vejo que eu estou velho, que as rugas começam a aparecer, mas que a gente tem uma relativa experiência suficiente para poder trabalhar com contratos e desenvolver, te auxiliar a desenvolver sua carreira da melhor forma possível. Então, meu caro, minha cara, eu espero do fundo do meu coração que eu possa ter te ajudado com algumas dicas interessantes para você desenvolver sua carreira, pensar em contratos e que eu tenha colocado uma pulguinha atrás da sua orelha. Não deixe de acompanhar o canal Mais Direito, não deixe de mudar sua chave e enxergar contratos como uma forma de você realmente aumentar sua renda, contratos como uma forma de você transformar sua carreira e enxergar coisas muito melhores. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam, um forte abraço e até a próxima.